Olá, que coisa boa podermos estarmos juntos na casa de Deus nesta manhã e podermos adorá-lo, louvá-lo, sermos fortalecidos por Ele, amém? E nós vamos fazer mais uma oração agradecendo a Deus pela palavra. A palavra do Senhor é viva, amém? Feche os seus olhos, incline a sua cabeça mais uma vez. Senhor, obrigada por esta manhã. Obrigada pelo Teu Santo Espírito que move no nosso meio, trazendo vida, esperança, paz, alegria, Senhor, transformando a nossa mente e o nosso coração, nos levando para mais perto de Ti, Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor é Deus e que a Tua presença, a Tua palavra, a ação do Teu Espírito faz toda a diferença nas nossas vidas. Senhor, nós queremos aprender mais de Ti, queremos viver para Ti, que o Senhor possa, Senhor, nos edificar conforme a Tua vontade. Levanta a sua mão e fala comigo, Senhor. Ministra o meu coração, ministra a vida que há em Cristo Jesus. Eu quero mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós iremos falar sobre a vida de um homem que foi um homem maravilhoso, um homem que o testemunho dele, toda a sua vida, nós temos muito o que aprender. Eu quero que nós possamos abrir em Gênesis 12, nós vamos ler primeiramente o verso 1 e 2. Nós vamos falar sobre a vida de Abrão. Deus chama Abrão, fala comigo, Abrão. E depois de um tempo, Deus muda o nome de Abrão para outro nome, para Abraão. Vamos lá. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É interessante esses dois versículos, porque Deus está falando para Abraão que Abraão deveria fazer alguns movimentos, algumas mudanças na vida dele, que é muito importante nós possamos entender qual era o contexto da vida de Abrão, que é chamado depois do pai da fé, que foi o homem que foi usado por Deus para gerar toda a nação de Israel, todos aqueles que creem, toda a nação física hoje, que é a nação de Israel, e toda a nação espiritual, que é a igreja do Senhor, amém? Você e eu somos o Israel de Deus, amém? Deus sonhou conosco, Deus fez, criou o homem e depois estabeleceu uma nação para glorificar o seu nome. E é interessante, Deus fala com Abraão 3 expressões, para que ele seja uma bênção, para que Deus faça dele uma grande nação, abençoar muito o nome dele. Ele teria que fazer 3 movimentos interessantes. Vamos ver quais são? Primeiro deles, Deus falou: sai da tua terra. Abraão, ele viveu, nesse contexto aqui, o pai de Abraão foi um homem idólatra. E ele vivia em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, que era uma cidade que adorava outros deuses, uma cidade idólatra, que tinha vários templos aos deuses pagãos. Ele era uma cidade assim que tinha muita idolatria e que tinha também várias situações erradas, várias situações que não é o que Deus queria. Então, Deus fala que Abraão deveria sair do lugar que ele estava. Ur era a terra onde Abraão nasceu, mas depois ele sai de outra cidade, onde ele estabeleceu, onde ele foi com o seu pai. É interessante que alguns autores dizem
que Terá é o pai de Abraão, que Terá, ele saiu de Ur dos Caldeus, e o destino dele era Canaã, a terra prometida. Só que, no meio do caminho, depois de andar 800 quilômetros, que ele sai de Ur dos Caldeus, porque acontece uma situação que seu filho morre. E ele sai dali, Herã morre, e ele anda 800 quilômetros. E ele se estabelece em uma cidade que ele fundou essa cidade. E qual que era o nome dessa cidade? O nome do filho dele que morreu, Herã. E ali, ele não fez diferente. Ali, ele estabeleceu idolatrias, ele estabeleceu situações que não glorificavam a Deus. E Deus fala para Abraão, né? Sai da tua terra, sai desse lugar de idolatria, onde os meus valores não são importantes. Sai deste lugar. E depois diz, sai da tua parentela. A terra é um nível. Concorda comigo, gente? É um nível macro. Depois ele diz, sai da tua parentela. A parentela ali seria os amigos, seria os tios, seriam aqueles os primos, que ele deveria deixar a influência dessas pessoas na vida dele. E ele precisou sair fisicamente, porque tem certas situações que nós, às vezes, precisamos sair para que nós possamos viver o que Deus tem para nós. Quantos entendem isso? Diga amém. E por fim ele faz, sai da casa do teu pai. É interessante isso. Enquanto nós estamos debaixo da casa do papai, da mamãe, nós estamos, é como se nós estivéssemos ali na dependência deles. Nós estamos ali, é como se nós não alcançássemos um nível maior. E Abraão já tinha aqui, se eu não me engano, 70 anos, quando Deus dá a ele esse chamado para que ele saísse. 75 anos. Então Abraão já tinha vivido muito tempo ali na casa do seu pai, mas já era casado, mas não tinha estabelecido algo que nós chamamos de autonomia, os seus valores, porque é muito importante, esse culto é o culto da família, é muito importante o casal, quando se casa, o casal precisa estabelecer os valores. Olha, geralmente o casal é um homem e uma mulher que se casam e que de famílias diferentes. Normalmente são de famílias diferentes, né? Abraão casou com Sarai, que era meia-irmã dele, que também era filha do seu pai, com outra mulher. E aí, o que acontece muitas vezes? Acontece muitas vezes que existe como vou dizer assim, um jogo, né? Qual a família que vai prevalecer? Quais são as ideias que vão prevalecer? Da família da mulher ou da família do homem? Muitas vezes esse jogo está implícito, né? Não, na casa do meu pai fazia assim. Não, na casa da minha mãe fazia assim. Não, na casa... Então, o que é interessante? O interessante é que nós possamos trazer o que é bom da família do pai, da mãe, trazer da mulher e trazer o que é bom da família do marido. E estabelecer os seus valores. E juntos eles estabelecem. Não, o meu lar eu quero que seja assim, 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 assim. Você concorda? Amém? O ideal é que esse contrato, que esse acordo seja feito antes de se casar, para que vocês possam ter a oportunidade de saber aonde é que está entrando, o que te espera, né? E como você vai construir a sua família, os valores em nome de Jesus. Amém? Então, aqui, quando Deus fala para Abraão, sai da casa de teu pai, ele está querendo dizer também, sai das heranças familiares que não são construtivas, que não é bênção,
que são situações que podem desviar você do caminho que eu tenho para você, do caminho que Deus tem para você. Tem um livro ali, muito interessante, é um livro da Bispa Ana. Não sei quantos de vocês conhecem a Bispa Ana de Almeida, que é a bispa lá da Sara Recreio, né, do Rio de Janeiro. E ela escreveu esse livro que chama Heranças Familiares. É um livro muito importante para nós lermos, para quem é casado ler, e quem é solteiro também, para que você possa entender o que você herdou dos seus pais, o que você trouxe que vão te levar para frente, e aquilo que você trouxe que não te edifica tanto e que você precisa aos poucos ir deixando para trás. Quero ouvir um amém? Amém? Então Deus está falando a Abraão e dando a ele uma grande visão, um propósito. Mas que para se a visão se cumprisse, Deus disse que ele teria que viver numa outra realidade. Abraão teria que fazer mudanças e que envolveria várias áreas, inclusive mudança. E é interessante que a vida de Abraão nos ensina grandes coisas e que é importante você saber, querido, Deus não quer que nós estejamos sempre na mesma situação, no mesmo lugar. Deus quer que nós possamos mudar a nossa vida, amém? Cada ano, algo novo Deus acrescentando. Cada ano, uma nova conquista. Cada ano, novos posicionamentos. Cada ano, crescimento, amém? E é interessante que, através de Abraão, Deus nos ensina que é possível nós rompermos com as influências que muitas vezes, até aquelas influências que são de geração em geração, né? Aquelas influências, até as influências genéticas, né? É interessante. Se você for estudar, você vai ver que quando você vai ao médico, o que ele te pergunta? Primeiro, se seu pai teve diabetes, seu pai teve câncer, sua mãe teve isso, teve aquilo, porque ele quer estabelecer um mapa daquilo que pode acontecer com você. Mas hoje em dia, existem estudos que falam que aquilo que aconteceu com os meus pais, com as minhas gerações passadas, em termos biológicos, pode mudar na minha vida, se eu estabelecer uma nova forma de viver, de andar, de pensar, de crer em nome de Jesus. Isso é chamado de epigenética, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor mais forte. Então, querido, querida, sabe, nós precisamos entender todo esse contexto que Deus quer fazer nas nossas vidas. Fala comigo, sair da terra, da parentela e da casa do Pai. Por que esses fatores são importantes na vida de qualquer um? Para deixá-los. Por quê? Gente, para deixar tudo isso, só mesmo através da fé. A fé em Deus, a fé que muda a nossa vida, a fé que nos transforma, nos ajuda a romper com aquilo que tenta nos prender, que tenta nos fazer como se nós fôssemos moldes, formados em série, da mesma maneira. Porque Deus nos criou para sermos, cada um de nós temos um DNA, cada um de nós temos uma genética, e Deus te criou para que você possa glorificá-lo, para que você possa ser uma expressão daquilo que Ele tem para você. Independente da família que você nasceu, independente da sua origem genética. E quando nós alinhamos a nossa vida ao que Deus tem para nós, nós podemos viver as promessas. Amém? Quantos querem viver a promessa de Deus para a sua vida? Amém? Agora, isso é feito com fé. A fé, ela é muito importante. A fé é o primeiro. Abraão foi chamado o pai da fé, porque ele creu. Você crê que é possível você ter uma vida diferente daquilo que foram seus pais, seus tios, seus avós, seus bisavós? Você crê que você pode viver uma vida diferente? Diga um glória a Deus.
porque Deus age na sua vida. Você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que te criou, você tem um Deus que está com você, você tem um Deus presente. Fala comigo, fé em Deus. Isso é muito importante. A segunda coisa importante que vai nos ajudar a cumprir o que Deus tem para nós é obediência à palavra de Deus. Fala comigo, fé, mais obediência à palavra. Vai me levar aos lugares altos. Amém, queridos? Muitas pessoas creem, mas têm resistência a obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas dizem que creem, mas não colocam em prática aquilo que você crê. E isso não tem resultado. E muitas vezes nós perguntamos, por que não temos bons resultados? Por que a minha vida continua a mesma? Por que entra ano e sai ano e está tudo igual? Sabe, querido, use a fé e use a obediência à palavra de Deus. Amém? Para se relacionar com Deus, só mesmo através da fé e através da obediência é que mostramos a nossa fé na prática. Quando você obedece, você e eu obedecemos, nós mostramos a nossa fé em Deus na prática. A segunda coisa que é importante nós entendermos é que Deus, através de Abraão, não dá assim, Deus fala para Abraão, Abraão, não dá para fazer o que eu preciso fazer na sua vida, você estando nesse ambiente de idolatria, você estando nesse ambiente onde a minha presença não é valorizada, você estando num lugar sem rumo, sem visão de futuro. E existia uma coisa importante ali, Abraão não tinha herdeiros ali. Abraão era um homem que já tinha aceitado o seu fim, porque ele falou, poxa, eu vou ficar aqui, vou ficar por aqui mesmo. Mas Deus o olha e o chama, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, eu te abençoarei, eu farei de você uma grande nação, você vai ser grande, seja tu uma bênção, faça a diferença onde você está. Querido, querida, esse chamado é para nós, é para a minha vida e para você. Nós podemos fazer a diferença aonde nós estivermos, se nós crermos e colocarmos a palavra de Deus em prática no nosso dia a dia, aonde nós estivermos. Querido, não deixe a cultura e a tendência familiar te dominar. Não podemos deixar, mas a cultura na minha cidade é essa, a cultura no meu país é esse, a cultura no meu estado é esse. Não, querido, não, querida, não deixe a cultura e a tendência familiar te dominar. Meu pai era assim, eu vou ser assim também, minha mãe era assim, eu vou ser assim também. Não, nós podemos mudar. Uma das maravilhas do Evangelho é que o Evangelho nos torna livre. Ele veio para nos libertar de tudo aquilo que nos prende, nos libertar de tudo aquilo que impede o nosso avanço, de nos libertar de tudo aquilo que faz com que andemos para trás e não para frente. Ele veio libertar os cativos. Amém? Glória a Deus. Vamos profetizar isso. Vamos crer. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre para viver o propósito de Deus. Eu sou livre para andar com Deus. Eu sou livre para crescer, independente do que foi a história dos meus pais, dos meus avós. Sabe, podemos mudar. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Em Deus, com fé e obedecendo a palavra, você vai mudar. Você pode mudar. Amém? Isso é maravilhoso. Mudar, movimentar para crescer e alcançar o que ainda nós não alcançamos, em nome de Jesus. Aleluia. Essas expressões que Deus fala a Abraão, estava se referindo a mudanças de ordem espiritual, emocional e até física, como ele teve que mudar
da cidade, ele teve que ir para outra terra, para outros lugares. Deus quer que nós sejamos saudáveis em todas as áreas da nossa vida, na vida espiritual, na vida emocional, na vida física. Deus quer que nós mudemos cada dia para melhor, em nome de Jesus, amém? Deus deseja fazer mudanças profundas na nossa vida, nos nossos pensamentos, na nossa forma de viver, de relacionar. Deus quer transformar a nossa vida. E a Bíblia fala de um processo que se chama metamorfose, que é mudar a nossa mente, mudar o nosso ser. Sabe, existem alguns animais que passam pelo processo da metamorfose. Um deles é a borboleta. A borboleta, quem imagina que a borboleta um dia é largata? Foi largata. Quem gosta de largata? Largata é feia, nojento, né? Mas quem gosta de borboleta? Eu amo borboleta. Acho lindas as borboletas, né? Então, é importante. Alguns animais passam por esse processo. O sapo também, ele passa por esse processo de metamorfose e transformação, né? Só que o sapo não se torna tão bonito, né? Mas ele tem uma função muito importante na natureza, né? Tem uma função muito... Ontem a minha neta, nós estávamos procurando um filme para ela ver, e ela me falou que tinha um filme da Disney que tinha sido algumas restrições, porque eu não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Que as crianças começaram a beijar sapo. Quem já ouviu falar isso? Né? E ela falou isso para mim, eu falei, Jesus, você vê a influência da mídia, a influência na mente das nossas crianças, não só para isso, mas para tantas outras coisas. Então, sair deste contexto midiático de pensamentos que permeiam toda a nossa vida, sabe? É importante você pensar, por que eu penso assim? O que diz a palavra de Deus sobre educação? O que diz a palavra de Deus sobre casamento? O que diz a palavra de Deus sobre relacionamentos de amizades? O que diz a palavra de Deus sobre sociedades? O que diz a palavra de Deus sobre empresas, negócios? Gente, a palavra de Deus, ela é um manual de vida. Todas as áreas da sua vida, todas as áreas da minha vida, a palavra de Deus, ela tem o ensino, ela tem algo bom para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, amém? Querido, querida, que você possa dizer, eu não quero ser o mesmo que eu fui ontem, o mesmo que eu fui no passado, antes de conhecer a Deus. Eu quero mudar, e quero mudanças profundas, sólidas, que permaneçam em minha vida. Não tem como uma borboleta voltar a ser largata. Não tem como um sapo voltar a ser um girino. O processo inverso não acontece, mas que você e eu possamos buscar essas mudanças profundas, não mudanças temporárias, né? Às vezes a pessoa muda 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas depois volta àquelas mesmas práticas. Que o Senhor nos livre disso, amém? Que o Senhor nos oriente, nos guarde, e que nós possamos ir sempre à frente, alcançando aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus, amém? Que você possa dizer que eu não quero ser aquilo que eu fui no passado. Eu quero cada dia mudar. Eu quero cada dia conhecer mais a Deus. Eu quero cada dia viver. A Bíblia chama isso de novidade de vida. Sabe, tem gente que reclama demais. Mudança faz parte de nós pararmos de reclamar, pararmos de falar mal do filho, do marido, pararmos de falar mal da nação, pararmos, sabe? Isso tudo vai envolver mudanças. Tem pessoas que você encontra com ela hoje, daqui a 1 ano você vai encontrar com ela, é a mesma ladainha. Quem sabe o que é isso, gente? A mesma ladainha, a mesma coisa. O que aconteceu? Não mudou, porque não teve a ação da fé e da obediência à palavra de Deus. Muitos, né, podemos ouvir, né, o apóstolo Tiago diz
que aquele que ouve a palavra, mas não a coloca em prática, ele é como a onda que vai e volta, nada acontece. Que nós não sejamos assim, amém? Que haja uma determinação. Senhor, eu vou pagar um preço para que as tuas mudanças. E nós temos um grande ajudador. Quem sabe que nós temos um grande ajudador? Fala comigo. Espírito Santo, meu ajudador. Ele te ajuda. Ele te ajuda a você não falar mais mal do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Ele te ajuda a louvar, a adorar, ao invés de xingar, ao invés de falar um palavrão. Ele te ajuda a não se irar, porque os frutos do Espírito estão à medida que nós vamos andando e confiando em Deus, à medida que nós colocamos o que Deus tem para a nossa vida em prática. Abra comigo em Romanos 6, nós vamos ler o verso 3 e o verso 4. O que diz aí? Diz o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Oh, queridos, enterrar o velho homem, a velha mulher, o velho jovem, que tinha pensamentos contrários aos princípios de Deus, que vivia sem importar com ele, com o que Deus queria para a sua vida. Querido, querida, avalie o seu coração, reflita. Você tem permitido o Espírito Santo mudar a sua vida? Você está aberto para coisas novas que Deus quer fazer em você? Tem pessoas que são tão tradicionais, né? E tradição é algo que fala muito ao nosso estado, né? Minas Gerais. Um povo tradicional, um povo de valores. Queridos, os valores que nos edificam, nós devemos permanecer neles. Mas a tradição que nos leva para longe de Deus, nós devemos deixar para trás. Assim como Abraão deixou para trás a tua terra. Ah, mas eu nasci em Minas, eu sou assim. Mineiro é assim. É assim. Mas todo mineiro, todo goiano, todo baiano, todo carioca pode ser transformado pela presença do Espírito Santo. Todo capixaba pode ser transformado. Isso é uma experiência de fé. Isso não é uma experiência de pensamentos positivos. Isso não é uma experiência, sabe, de se autoflagelar. Não é uma experiência de isolamento. Isso é uma experiência que você se abre para Deus e que você diz: Deus, o Senhor me criou, o Senhor me formou. Me ajuda a viver o que o Senhor tem para mim. Eu abro mão dos meus estudos, da minha experiência de vida. Eu abro mão daquilo que eu aprendi até hoje para viver uma nova vida contigo. Aleluia. Agora, as mudanças, elas podem acontecer em pequenas atitudes decorrentes da fé na vida de um cristão. Então, por exemplo, hoje, né, nós tivemos pessoas que foram para o Instituto, que foram para o Revisão de Vidas. Nós temos pessoas que às vezes pararam no meio do caminho, sabe? Talvez você parou no meio do caminho, como o pai de Abraão. O pai de Abraão, Terá, ele parou no meio do caminho. Deus mostrou a terra prometida para ele, mas ele ficou em Herã, porque talvez ele não queria abrir mão de tudo aquilo que ele já tinha alcançado. Possivelmente ele estava ferido pela morte do seu filho. Talvez ele estava em situações tão ruins, né? E muitas vezes nós estacionamos, paramos de crescer, paramos de avançar. Sabe, comece, faça uma lista daquilo que você possa, sabe, fazer de novo, transformar. Por exemplo, alguma atitude, por exemplo, começar e terminar um Instituto de Vencedores. Hoje o Instituto de Vencedores ele é feito online. Você pode, é um motivo
para te fazer crescer, para te fazer avançar. Ah, mas eu não gosto de coisa online. Querido, nós vivemos num mundo em constante transformação e nós precisamos deixar nos transformar, amém? Uma outra coisa que é importante, passar a frequentar uma célula ou abrir a sua casa para hospedar uma célula de evangelismo. Às vezes as pessoas falam, na minha casa não acontece nada, na minha família é tudo a mesma rotina, tudo as mesmas coisas. Querido, busque fazer coisas novas em direção a Deus, amém? Busque se tornar, se abra para ser um possível líder de célula, quem sabe? Né? Não se enrijeça no não. Aceite novos desafios de servir a Deus e servir as pessoas. Na igreja nós temos várias coisas que você pode servir. Sabe, não porque a igreja precisa, você que precisa. Às vezes nós falamos assim, eu vou cantar na igreja porque a igreja está precisando de cantor. Eu vou servir na criança porque lá nas crianças o MSK está precisando. Não, querido. É você que precisa. Você precisa aprender a se dar. Você precisa aprender a se doar. Você precisa aprender a servir, porque Deus já nos serviu com todas as coisas. Deus já nos serviu nos dando a Jesus Cristo, nos dando a vida, nos dando a oportunidade de acordar a toda manhã, de vermos o sol, de andarmos, de caminharmos, sabe? Você serve em alguma determinada área da igreja? É para que você seja trabalhado, é para que você cresça, é para que você mude, é para que você, sabe, eu vou servir a Deus e as pessoas. Quando eu prego aqui, eu estou em primeiro lugar servindo a Deus. Quando eu entro num gabinete pastoral para conversar com alguém, eu estou em primeiro lugar servindo a Deus e depois as pessoas. Nós não fazemos por profissionalismo, porque se fosse por profissionalismo, deixa eu te falar, eu não faria. Porque eu sou uma profissional da fé? Não faria. Como essa música, né, que a Gabriela Rocha canta. Eu poderia estar em tantos outros lugares, mas Deus me atraiu para Ele. E Deus quer te atrair para Ele, amém? Quer que você encontre vida. Então essas mudanças, eu não sei o que é. Talvez decidir se tornar um dizimista fiel. Sabe, você ainda não se tornou. Ler a Bíblia regularmente, são mudanças. Manter seu tempo diário de oração, sorrir mais. Sorrir mais. Quantas pessoas têm uma expressão fechada, né? O seu sorriso é um cartão de visita, sabia? Sorri aí para a pessoa que está ao seu lado. Porque é melhor quem sorri. É melhor ser alegre do que ser triste, já dizia um poeta. Melhor ser alegre do que ser triste, porque o alegre, ele compartilha, né? A tristeza faz parte da vida, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só sabe o valor da alegria quem já passou por um período triste, né? Então é importante, voltando aqui à vida de Abraão, Deus disse a Abraão, eu quero levar você a uma nova dimensão, Abraão, eu quero levar você a um novo lugar, eu quero fazer mudanças em sua vida, você não pode ficar como você está, e onde você está, você precisa mudar, amém? Queridos, mudanças, quando Deus nos orienta, significa bênção. A mudança de ser solteiro para ser casado é uma mudança maravilhosa, mas que vai exigir de você. Mudança de ter um filho, que bênção é ter um filho, mas vai exigir de você, pai, mãe. Vai exigir amor, vai exigir dedicação, vai exigir de você. Então as mudanças, elas são para nos abençoar, amém? Elas exigem sacrifício, pagar um preço, muitas vezes custam, dói. Você tem que deixar coisas para trás. Sair da zona de conforto é sair do conhecido
e caminhar em direção ao desconhecido. Amém? Se alguém deseja algo que nunca teve, terá que fazer algo que nunca fez para conquistar isso. Muitas vezes nós queremos coisas novas, mas não queremos fazer nada. Eu quero te dizer, Deus quer nos abençoar. E quando Ele quer nos abençoar, Ele promove mudanças em nós. Por que nós resistimos às mudanças? Muitas vezes por causa das perdas pessoais, é uma delas. Diante das mudanças, nós nos sentimos muitas vezes vulneráveis, temos medo de perder pessoas. Abraão saiu do conforto da sua parentela, da sua família, da cidade em que todos eram conhecidos e dos relacionamentos que tinham. Quanto aqui já tiveram a oportunidade de mudar de cidade? Levanta a mão. Vários. Gente, é uma experiência incrível. Porque você vai para um outro lugar onde ninguém te conhece. Eu, quando mudei para Salvador, eu pensei, ninguém aqui sabe que eu sou filha da Dona Augusta e de seu Bezerra. Agora eu posso, aquilo que às vezes a gente tem receio de fazer, aquilo que a gente fica pensando, o que vão pensar de mim, sabe? Porque a gente tem medo, tem receio do que vão pensar de nós, das pessoas conhecidas. Porque do cara que está passando ali na rua, eu não quero nem saber se ele está achando que eu estou fazendo coisa certa, que eu estou fazendo coisa errada. Não é assim, gente? Né? Então, quando nós, mudamos, isso vai gerando uma grande transformação e uma grande responsabilidade na nossa vida. E nós vamos parar de culpar os outros. Às vezes nós falamos assim, eu não evoluí até hoje por causa da minha mãe, fica me pegando no meu pé, por causa do meu pai, por causa de fulano, por causa de ciclano. Mas quando está você, aí é com você. Aí é com você e Deus, amém? Aí você fala assim, agora é comigo, né? Agora eu vou viver na dependência de Deus. E eu quero dizer, Deus te ama. Ele não te abandona nunca. Eu gosto muito do versículo que diz que ainda que seu pai e sua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Deus jamais te abandona. E Ele vai estar com você nas suas mudanças. E nós vemos aqui que o nome de Abraão foi mudado para Abraão. E na Bíblia nós vemos muitas pessoas que tiveram seus nomes mudados, né? Pessoas que tiveram sair do seu lugar de conforto. Primeiramente, deixa eu falar das pessoas que tiveram que sair do seu lugar de conforto. Neemias saiu do palácio para construir o muro de Jerusalém, e ele foi morar no meio das ruínas de Jerusalém. Esther abriu mão da sua identidade, o seu nome foi mudado para um nome pagão. Ela teve a oportunidade de ser usada por Deus, porque ela aceitou perder e até morrer ela se arriscou. Ela saiu de uma posição totalmente desconhecida e se tornou uma rainha e ocupou uma posição de destaque. Ela teve a oportunidade de salvar o seu povo da morte. Mas antes disso ela perdeu relacionamentos, ela perdeu muitas coisas. Deus nos dá a oportunidade de fazer parte do mover dele na terra, amém? Nas nossas gerações. E Ele propõe mudanças que cabe a nós dizer sim. Eu quero mudar, eu quero ser transformado. Quantos aqui têm essa oração? Digam glória a Deus. Muitas vezes nós resistimos à mudança do medo do desconhecido. Entendemos o novo como um perigo. Muitas vezes achamos que se nós mudarmos, né, se eu mudar, eu sei o que eu sou hoje, mas se eu mudar, eu não sei o que eu vou me tornar. Aí a comunhão com Deus, o declarar a palavra, vai nos ajudar muito. Amém? Permita-se, apegar-se a Deus. Dê o primeiro passo. Comece hoje mesmo, a falar com Deus. Né? Deus te ama com o mais puro amor. E Ele está de braços abertos para cada filho que volta para Ele, que se volta para encontrá-lo, que se volta para ter uma experiência com Ele.
Querido, não perca mais tempo. Não adie essa decisão de fazer a vontade de Deus. Comece hoje e tenha atitudes que geram mudanças em sua vida. Apegue-se a Deus e dê o primeiro passo. E lembre-se que a cada passo Ele vai te sustentar com a destra fiel que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes resistimos à mudança por causa da tradição familiar. Já falei isso com você. Agora, como é que eu posso me preparar para as mudanças? Primeiro, admitir que eu tenho medo de mudar. Descobrir a fonte do medo. Pode estar ligado a acontecimentos do passado. Aprender a ter interesse nas coisas e não a viver preocupado com as coisas. Existe uma diferença. Uma pessoa preocupada, ela só vê problema. Quando você olha uma situação, você só vê o problema, então você é uma pessoa preocupada. Uma pessoa interessada, ela resolve o problema. Ela tem disposição para mudar, não vê os problemas nas coisas, mas sempre encontra uma maneira de resolver. Quando você estiver diante de um impasse, diante de um conflito, diante de uma situação, fala para Deus, Deus, me ensina a resolver essa situação. Como é que eu posso fazer? Eu não quero colocar embaixo do tapete, eu não quero simplesmente, eu quero resolver essa situação. Me ajuda, me orienta, me ensina, me inspira. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso com você, em nome de Jesus. Amém? Agora leia comigo Gênesis 17, de 1 a 8. Diz o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha que revelação maravilhosa. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Aqui ele saiu da terra com 75. 75 menos 99 vai dar quanto? 24 anos depois, né? Ele fala, estabelecerei a minha aliança e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostou-se rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. A parte de Deus ele sempre vai cumprir, querido. Amém? Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o seu Deus. Amém? Aqui fala de uma mudança do nome de Abraão. Ele chamava Abrão e ele passa a se chamar Abraão, né? Com 2 As, né? Quando o patriarca tinha 99 anos. E é interessante porque antes de Deus ter mudado o nome de Abraão, ele primeiro se designa como Deus Todo-Poderoso. Antes de Deus te dar qualquer desafio, ele te diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É Ele, não é você. Às vezes nós falamos: como é que eu vou pregar o Evangelho? Como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou abrir uma célula? Como é que eu vou crescer? Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que faz por meio de você. Ele vai te dar a força, a graça. Coloca a sua expectativa nele, amém? Pode demorar? Pode. Às vezes não é na primeira investida que nós fazemos. Abraão esperou 24 anos para se tornar pai, mas Deus cumpriu a promessa. Deus estabelece uma aliança conosco e Ele vai cumprir. Amém? Oh, isso é tão maravilhoso. A palavra de Deus produz fé, mas é a obediência que produz os resultados. Querido, o que pode estar nos impedindo de cumprirmos o que Deus tem para nós? De fazermos mudanças?
de fazermos aquilo que Deus tem para nós, amém? São as perdas pessoais, o medo do desconhecido, a tradição familiar. Avalie o seu coração. É necessário abrir mão do que é velho para dar espaço ao que é novo. Quero chamar a equipe de louvor. Quero que você fique em pé. E nós vamos orar. Você que está disposto a se fortalecer no Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso está aqui nesta manhã. O Deus Todo-Poderoso está todas as vezes que nós o invocamos. Todas as vezes que nós oramos com o coração interessado, com o coração disposto. Feche os seus olhos. Senhor, obrigada por esta manhã. Obrigada pelo teu Santo Espírito, que traz um mover, Senhor, nas nossas vidas. Oh, fale com Deus, eu não quero ficar no meio do caminho, Pai. Eu quero prosseguir. Eu tenho medo, eu tenho dificuldade, mas, Senhor, eu estou diante de um Deus Todo-Poderoso, de um Deus de aliança, de um Deus que está comigo e de um Deus que me fortalece a cada dia para cumprir o que o Senhor tem para mim. Põe a mão no seu coração e vai orando, vai nomeando para Deus quais são as suas resistências, as suas dificuldades. Oh, Senhor, talvez seja um entendimento. Eu não entendo o que está sendo falado, eu quero entender, Senhor. Traz luz na minha mente. Senhor, eu estou muitas vezes preso emocionalmente a uma culpa. Eu estou preso, Senhor, a algo, Senhor, a uma missão, a algo que me deram. Eu estou preso a abandonos. Estou preso a dificuldades, a falta de amor. Oh, querido, querida, se você está aqui nesta manhã, se você está vivo, você é um sobrevivente e alguém te amou. Deus te amou. E Deus usou alguém, alguma pessoa física, alguma pessoa na sua história te amou. Pare de olhar só para quem te rejeitou. Pare de olhar só para aquilo que te prende. Olhe para aquilo que te liberta. Coloque a sua fé em Deus. Tome novas atitudes. E novas coisas acontecerão. Em nome de Jesus. Enquanto a equipe canta, se você quer receber esta unção, a unção de Abraão, a unção de mudanças, a unção de transformação, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Os nossos líderes nós vamos ungir você com essa unção que te tira da estagnação, que te tira do lugar parado e leva você a movimentar. A bênção de Deus está quando nós nos dispomos a movimentar. Oh, Ele está aqui. Ele me deu às vezes uma experiência de dor está te prendendo. A perda de um casamento, a perda de um filho, a perda de um emprego, algo que te fere, algo que te machuca. Fala com Deus. Deus, eu quero sair deste lugar onde eu estou preso. Eu quero sair para o novo que o Senhor tem para mim. Eu quero usar a fé e eu quero ser obediente. Em nome de Jesus, a tua palavra. Novas sandálias e disse: me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e
conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Levanta suas mãos. Você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, Glória ao teu nome. se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós queremos mais de Ti. Queremos viver o novo. Queremos, Senhor, agir na fé, Senhor, e na obediência à Tua palavra. Senhor, nos ajuda a sair do lugar de acomodação. Nos ajude, Senhor, a sair, Senhor, de todo lugar que nos prende, Pai. Oh, o Senhor nos faz livres. O Senhor te faz livre, meu querido, minha querida. O Senhor te faz livre para crescer, para avançar, para alcançar coisas novas. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar aqui. A Elaine pede oração pela saúde da sua casa, a saúde da Helena e do Ravi. Elaine é a nossa irmã em Cristo. Pede oração pelos seus bebês não, crianças, né? De 2 e 3 anos. A Thaís pede oração pela recuperação total da Dona Nazaré, que também é nossa irmã em Cristo, que fez uma cirurgia, uma grande cirurgia. Levanta as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a Helena, o Ravi, Senhor, a Elaine. Senhor, traz saúde, Senhor, a esta casa. Senhor, que o sangue de Jesus, Senhor, seja aspergido, Pai. Senhor, que os demônios respeitem o sangue de Jesus. Senhor, e haja saúde na vida das crianças, na vida da Elaine, em toda a casa dela. Cobre com o Teu sangue, Senhor, esta casa e conduze-a diante de Ti. Oramos pela Dona Nazaré, Senhor, oramos pela recuperação total dela. Senhor, em nome de Jesus, enviamos graça e força sobre ela, pelo poder do Teu Espírito Santo. Guarda a Tua igreja, Senhor. Guarda aqueles que estão passando por angústias, dificuldades, enfermidades. Sara o Teu povo, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa nos abençoar esta semana de uma forma nova. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ver a ação do Senhor. Que, Senhor, que a obediência e que a fé sejam, Senhor, ó Deus, pilares, Senhor, sejam, Senhor,
estacas na nossa vida, Pai, onde nós iremos crescer e avançar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, levanta sua mão e fala: eu quero alcançar novos lugares, lugares altos que o Senhor tem para a minha vida. Espírito Santo, Tu és o meu ajudador, me ajuda, me fortalece, me dá vida e graça, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre você e te conduza em paz, em nome de Jesus. Amém. Mulheres, pode aplaudir ao Senhor. Faça a sua inscrição no Congresso de Mulheres. Nós temos, as pessoas estão lá te aguardando, e eu te aguardo você aqui nesse dia 1º, será maravilhoso. Você que quer fazer o Congresso Ciência e Fé, também faça a sua inscrição, em nome de Jesus. Um abraço.